Boa tarde, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade, por estar aqui, reunidos. Eu sei que Deus é bom e fiel. E eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Ezequiel, que falou muito ao meu coração. Ezequiel capítulo 3. Aleluia. Que diz, a partir do versículo 1, que fala sobre a dureza do coração do ser humano, sobre a maldade do coração do ser humano. Aleluia. E como nós podemos mudar, Aleluia. E diz assim, a partir do versículo 1, Ezequiel 3, 1. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fale à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Quando Deus está falando aqui de entranhas, rolo, coma deste rolo, e ele diz que comeu, que é doce como mel. Deus está falando da palavra dele, daquilo que ele está falando para Ezequiel. Ele diz, Ezequiel fala, quando ele fala das entranhas, quando Deus fala de entranha, ele está citando os nossos órgãos, o que a gente tem, dentro da gente. Mas só que eu vejo aqui o Senhor falando para Ezequiel encher o mais íntimo, porque os nossos órgãos, eles são bem profundos, tripas, medulas, como é citado muito na palavra do Senhor, é algo que está dentro de nós, dentro, que só Deus ou se um médico abrir para ver. E ainda assim o médico não conhece tanto como Deus. Então Deus está falando assim, eu vou te dar a conhecer. Está falando para Ezequiel, olha Ezequiel, eu vou te dar a conhecer, Coma do rolo, porque eu vou te mostrar o mais profundo. É por isso que ele fala sobre as entranhas, Aleluia. Por isso que ele fala, para que encha as entranhas e o ventre. É algo de dentro que ele quer, a sabedoria que Deus está dando para ele, Uma intimidade. Porque se nós formos analisar a palavra do Senhor com a forma que ele fala e o que é o ventre, o que é, entranhas, é algo que está dentro de nós. Então ele quer que Ezequiel tenha sabedoria, tanto dentro da palavra, como ele venha se encher, ter uma intimidade maior com Deus, para poder falar com aquele povo de Israel, Aleluia. Ezequiel vai dizer que ele começou a comer, ou seja, abri a minha boca e eis que era doce como mel. Mais doce que mel, Ou seja, ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele começou a entender o que Deus estava falando com ele, o que Deus estava ministrando na vida dele. E ele fala que a sabedoria, aquilo que Deus estava falando, dando para ele, era mais doce do que mel. Aleluia. Porque era algo bom, de se ouvir e vir da parte de um ser extraordinário, que é o nosso Deus, E ele diz assim, e disse-me, filho do homem, versículo 4, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, versículo 6, nem há muitas. Vou voltar aqui no versículo 5. Diz assim, Ezequiel, vai e fale o que eu vou dizer para você. Entre na casa de Israel. Você está dizendo,
Você não está falando com um povo estranho. Você está falando com um povo que entende a minha palavra, que me conhece. Não é estrangeiro, não é pessoas que não conhecem, que não viveu as maravilhas de Deus, mas sim um povo que conhece e sabe quem é Deus. E hoje eu passei um dia assim meio triste. Eu gosto de falar assim porque eu gosto de contar os meus testemunhos, não o testemunho que eu vi de alguém ou que alguém me falou. Mas eu gosto de... E eu também falo algum testemunho de algumas pessoas, mas eu gosto principalmente de compartilhar aquilo que eu vivo. Irmãos, às vezes as pessoas te veem ou como santo demais, que você não pode errar de forma nenhuma, acha que você não é humano, que você não tem sentimento, ou às vezes acha que você é uma muleta. Aquela muleta, sabe, que quando precisa para andar, vai lá e pega e põe embaixo do braço e sai andando. Tem pessoas que comparam a gente com isso. E tem outros que nos vê como santo demais, que acham que qualquer coisa que a gente fizer, nossa, a irmã tal está fazendo isso. E não é assim a vida do ser humano. Aqui o povo conhecia Deus. Temia também, com certeza, a Deus. Mas pecava, errava. Não que eu e você temos que fazer isso, mas só que nós somos pecadores só em abrir a nossa boca. A palavra do Senhor vai dizer. E muitas vezes você vê a hipocrisia do homem, né? A palavra do Senhor diz lá no Evangelho, se não me engano, de Mateus, que Jesus, ele veio para os dele, mas nenhum deles o aceitou. Imagine, irmãos, Jesus, ele veio para o povo dele, e o povo dele não o recebeu. Então ele foi achado no meio de um povo que não conhecia. E você acha que comigo, com você é diferente nos dias de hoje? Às vezes você escuta coisas e vê coisas do meio da família mesmo, de sangue ali. Ou pessoas que andam lado a lado com você que lhe entristecem muito. Ah, porque fulano falou assim. Não pode ser assim não, irmãos. Nós temos que ser gratos a Deus pela vida do servo de Deus que Deus coloca na nossa vida. E não precisa ser só um servo ou dois, não. Mas todos os servos nós temos que reconhecer de onde foi que a gente saiu. Quem era que estava lá quando você mais precisou. Né? E eu sou muito grata a Deus pela vida de muitas pessoas que no início, quando claro que eu sempre conhecia a Deus, porque né? Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, a glória de Deus. Mas uma pessoa que eu vou sempre carregar, sempre vou levar comigo, que me deu muitos puxões de orelhas, é a irmã Salete, a irmã Gilda, a irmã Conceição, a missionária Salete, missionária Conceição, missionária Gilda e a missionária Marleide. Essas mulheres e também a Claudinha, elas andaram lado a lado comigo. Quando eu mais precisei, quando eu estava engateando, quando eu estava tomando leitinho. Então eu não posso me esquecer nunca dessas pessoas. De onde foi que Deus me tirou e quem foi que me abraçou. E a missionária Gilda, a irmã Marleide, e a irmã Salete e a irmã Conceição. Até hoje ainda convivo um pouco com elas. Congrego na mesma igreja que algumas delas. Mas a irmã Claudinha eu nunca mais tive o privilégio de ver, porque infelizmente a gente muda, né, de um lugar para outro e fica difícil. Então, eu sou grata a Deus por essas vidas. Mas tem pessoas, irmãos, que não sabem ser grata. Há pessoas a que Deus te levantou. E isso acaba nos entristecendo. E tem pessoas também que acham que quando dá um passo, já acha que pode humilhar você. Isso não é bom, irmãos. Porque você sempre vai precisar. É bom que você tenha muitos irmãos em Cristo e muitos amigos em Cristo, e ande lado a lado com todos aqueles que precisam de você e que você precisa dele. E dói muito quando a pessoa fala algo para machucar a gente. A gente não pode guardar mágoa? Claro que não. Mas nós não somos de ferro. Nós não somos de aço. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 6 ele diz, né? Nem há muitos povos de estranha língua, estranha fala, e de línguas difíceis, cujas as palavras não possa entrar se eu aos tais te enviar. Certamente dariam ouvido. Você diz assim, olha Ezequiel, se eu te levasse no meio de um povo estranho, um povo que não conhecia a minha palavra, com certeza quando você abrisse a boca, se eu te levasse lá, eles te dariam ouvido. Mas esse povo da casa de Israel está tão rebelde que não vai te dar ouvido.
que se der vão ser poucos. Como está nos dias de hoje também. Irmãos, o que tem, eu vou dizer assim, servos, porque crente até o diabo é. Crente até Satanás ele era. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele crê tanto, ele sabe tanto que Deus é Deus, que ele estremece quando ouve falar o nome de Deus. E às vezes pessoas que estão na casa do Senhor, em cima do altar, adorando, eu falo isso sem medo de te falar. Tem sido igual esse povo de Israel, de dura serventiz, se achando demais. Isso é muito difícil, porque isso só prova a pequenez e a fraqueza do homem, como é grande, e a falta de conhecimento, de interpretação da palavra. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a experta na palavra, não. Todos os dias nós aprendemos. Mas se tem uma coisa que eu sou grata a Deus, é porque o Senhor me ensinou a reconhecer. Ter o reconhecimento de quando estamos errando, como estamos sendo falhos, de como nós estamos ingratos, de como nós não somos nada, de como nós precisamos todo dia diminuir para que Ele cresça nas nossas vidas. O ser humano tem sido muito falho, irmãos. E aqui ele continua dizendo, né? Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, que eu acabei de falar, né? Porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Então, quando o homem acha que precisa de Deus, porque sempre precisa, mas tem hora que tem um achismo, hoje eu não preciso de Deus. Hoje eu sou cara, eu sou, né? Hoje eu não estou numa boa, não preciso mais de Deus. Se engana quem pensa assim, irmãos. É aqui Deus está falando do povo assim, que estava se achando tanto, o povo de Israel, ou estava muito revoltado, que não queria mais saber de Deus, não queria mais dar ouvido, porque ele queria as coisas do jeito deles. E na vida nossa não é assim, não. Não é assim. A partir do momento que você reconhece ao Senhor, que você diz, eis-me aqui, acabou. Você não vive mais você, mas sim Cristo vive em você. E esse povo aqui estava sem querer mais ouvir a voz de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que chegasse lá para falar de Deus, eles não iam dar ouvido. Igual Deus está falando com Ezequiel. Não vou te dar ouvido, porque sabe que vai falar de mim. E sabe que vai entregar o meu recado para ti. Mas mesmo assim, vá lá e fala. Diga para eles. Aleluia, glória a Deus. E é assim que nós temos que fazer, irmãos. Mesmo essas pessoas rebeldes que se acham que está no topo, que já está bom, que já sabe demais, que não precisa mais de você nem de mim. Como servo de Deus, quando Deus mandar, nós temos que ir lá e abrir a Bíblia e dizer, olha, assim diz o Senhor. Sem temer, porque se Ele disser, Ele vai cumprir. Foi Deus que falou, abra a tua boca e diga, põe o dedo na cara se necessário for. E diga, olha, assim diz o Senhor. Porque o Senhor vai garantir por ti. Aleluia. E aqui ele diz no versículo 8, e eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto e forte a tua fronte, contra a tua fronte. Aleluia. Fiz como de diamante a tua fronte, mais forte do que a pedreira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. E Deus diz assim, eu mesmo faço endurecer o coração do homem. Está dizendo para Ezequiel, mas eu também faço tu assim. Tem outra palavra assim, eu faço você, Ezequiel, testa de bronze. Em outros versículos assim. E Deus fala assim, não se assuste com o rosto, com a dureza deles não, com a cara feia, vamos dizer assim, se aí posso ligar, né? Com aquela cara de durão, de valente, não se assuste, porque eu sou contigo. Trazendo para a nossa palavra de Deus, Pai, bom entendimento. Ezequiel, sou eu que estou te enviando para esse povo. Não tenha medo dele, porque eu também faço você ficar duro igual eles, para eles saber que eu sou Deus e que sou eu que estou te enviando. Então, meus amados irmãos, nós não temos que temer a cara feia, não. E nem rostinho, sabe? Mas nós temos que temer a palavra do Senhor e falar aquilo que o Senhor está mandando. Aleluia. E para encerrar, eu vou meditar aqui no versículo 10, que diz assim, disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te
hei de dizer, e ouça-as com o teus ouvidos. Eis, pois, vai aos de cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Versículo 11, aleluia. Então é isso que Deus está falando, né, nessa tarde para nós. Quer eles ouçam, quer eles não queiram ouvir, deixe de ouvir. Fale, eles não são surdos, mas Deus é conosco, porque o Senhor dos Exércitos é fiel para nos honrar e garantir, né? Hoje eu pensei em fazer algo, Deus falou, não faça. Comecei até a gravar e o Senhor disse, não grave, deixa que eu vou fazer. Então, irmãos, é o Senhor que vai abrir os teus olhos, é o Senhor que vai quebrar as muralhas, é o Senhor que vai mostrar cada dia que nós não somos nada, mas que Ele tudo é. E se eu e você estiver firmado nele, Ele faz, Ele nos revela, Ele traz a existência. Não adianta, não te preocupe com a dureza do coração do homem. Não te preocupe com o que o homem tem falado de ti, porque o Senhor vai na tua frente. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que nós vamos obedecer ao Senhor, meu Deus. Que nossos ouvidos estejam atentos a te ouvir, Senhor, porque bom é o Senhor, meu Deus. Bom é o Senhor, que não falha e não tarda e nem é negligente. Nós muitas vezes somos negligentes que queremos fazer do nosso jeito, mas não vai adiantar. Mas o Senhor é um Deus fiel e todo-poderoso. Por isso, nessa tarde, Senhor, receba, Pai, a oração, o clamor do teu povo, daqueles que têm temido ao Senhor e dos teus servos que têm pagado preço. Tem pagado um preço muito alto para estar de pé na tua presença. Honra os teus servos, Pai, nesse tempo de hoje, nesses dias de hoje, Pai. Entra, Senhor, no meio dos enfermos, dentro dos lares, e quebra os corações duros, Senhor. Liberta-nos nos medos, Senhor, de nós mesmos, porque somos de dura serventia, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai. E eu quero render graças a Ti, Pai, pela Tua palavra, que não falha, Senhor. E o que daria eu, Senhor, a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim. E eu agradeço mais essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.